Boa noite a todos os irmãos. Nesse momento, então vamos à nossa exposição pública programada para a noite de hoje. Nessa data que fomos convidados pelo SEDAC a falar, nós vamos trabalhar um item que consideramos muito especial, o qual está contido no livro Jesus no Lar, de autoria espiritual de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse texto, que é o capítulo 30 do livro, chama-se A Regra de Ajudar. E antes é necessário que nós falemos um pouquinho do autor espiritual Neio Lúcio. Neio Lúcio, ou Quinélio Lúcius, ou ainda Arthur Joviano, na encarnação em que conviveu com Chico Xavier, sendo um educador mineiro, é alguém de eminente saber. Nas histórias dos romances de Emmanuel, Quinélio Lúcius era um patrício romano que era amante das artes, amante da educação e alguém extremamente fraterno. E que, como falei aos irmãos, posteriormente reencarnou no século XX como o eminente educador mineiro Arthur Joviano. Pois bem, Neio Lúcio é quem dita esse trabalho para Chico Xavier. E o item 30 de A Regra de Ajudar é extremamente rico, porque vai trazer em si várias das lições que o Evangelho engendra, várias das lições que o Evangelho traz para nós. Trata-se primeiramente de uma indagação do jovem apóstolo João a Jesus. E aí nós vamos ver na sabedoria do Mestre o que ele responde em torno daquilo que se chama de regra de ajudar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo em que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes. Ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Esse primeiro item, esse primeiro parágrafo, esta primeira lição que Jesus vai trazer em A Regra de Ajudar, trata da regra de ouro que o Evangelho nos traz, não fazer aos outros aquilo que não desejamos para nós. E que hoje no mundo, uma palavra que tem ganhado tanta abrangência, tanta publicidade, mas que nós cristãos, nós espíritas, sabemos que deve ser parte importante do nosso proceder, que é a empatia. Ou seja, eu só faço para o outro aquilo que não dói em mim, aquilo que é bom para mim. Do contrário, tudo aquilo que doer no outro, eu sei que também doerá em mim, portanto não faço. Está aí a regra de ouro. A conexão com o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Então aqui vai tratar do perdão e do não julgamento. Notem que essas duas ações, essas duas escolhas, chamadas perdão e não julgamento, tratam também do amor ao próximo. E como nos é difícil nos libertar do nosso orgulho, do nosso amor próprio, por vezes exagerado, por vezes condescendente, com os nossos erros e com o nosso egoísmo, e realmente perdoar. Do mesmo modo, é difícil não julgar. Um autor português diz que agora não recordamos o nome,
diz que só saberíamos o que o outro passa se tivéssemos a capacidade de caminhar com os sapatos dele. Ou seja, se nós tivéssemos a possibilidade de, por um dia que fosse, viver sob a pele do outro, o que nos é impossível. E aí, certo dia, aqui pelo Facebook, nós recebemos um quadrinho, né, que dizia que temos que nos colocar no lugar mais difícil do mundo, que é o lugar do outro. Então, nos é difícil não julgar e nos é penoso ainda perdoar. Sair de dentro de nós para entender o outro, para perdoar, para estar disposto realmente a, como se diz no popular, passar uma borracha naquilo que ocorreu e seguir o caminho de uma forma harmônica. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Como nos é fácil sermos corteses com os nossos, com aqueles que gostamos, quando o nosso dever é sermos corteses com todos, é tratarmos a todos com respeito, com integridade, enfim, com carinho que pudermos aí colocar, mas sobretudo com respeito àquele que às vezes não nos trata bem. E como nos é difícil fazer isso. E nessa passagem, Jesus lembra ao jovem João e aos demais apóstolos que todos aqui na terra sofremos, sendo que a felicidade não é desse mundo. Aqui nós temos uma felicidade relativa, uma felicidade temporária, que é frágil, que dura alguns momentos e que ocorre numa parte da vida, mas em outra não, sendo inerente à nossa vivência aqui na Terra, ou seja, a felicidade plena, sem mácula, nos é impossível. Mas que devemos saber, a partir da cordialidade no trato, fazer do nosso ambiente algo melhor e mais feliz e mais saudável. Acolhe o irmão do caminho não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, ou seja, da boa educação, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. E aí trata da caridade, da qual nos vai falar capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, ou seja, a caridade é o único meio que temos para evoluir, para crescer. Muitos ainda associam a caridade ao material. Especialmente nessa época da qual nós estamos nos aproximando, a época de Natal, em que o comércio nos convida a comprar, a presentear, o que é muito gostoso, presentear aqueles que nós amamos. Mas a caridade material nos é ainda mais fácil. A maior caridade que se faz é despender tempo em favor do outro. É claro que a caridade material, matar a fome de um irmão, é imprescindível, é muito importante, é essencial. Mas você doar do seu tempo para conversar com um idoso, para entender alguém que esteja com dificuldades, um jovem, para conversar com uma pessoa que esteja queixosa. Às vezes em casa a gente reclama, tal parente está difícil, só reclama. Então, qual é o tempo que nós dispomos para simplesmente escutar? Muitas vezes dizemos, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho de cuidar do meu serviço, da casa, tenho de estudar. É certo que temos os nossos compromissos, mas ninguém é tão ocupado que não possa despender alguns minutos, ainda que seja na forma de uma prece sincera por alguém. Ainda que seja na forma de um bom dia, de um sorriso, tudo bem. Muitas vezes nós perguntamos tudo bem para o outro, mas nem esperamos a resposta, já desatamos a falar. E aí a importância de sabermos também escutar, porque escutar também é caridade. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigirem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com os que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Às vezes a situação já é demasiada tensa, então
Manter um tom de voz firme, porém mais baixo, mais tranquilo, ajuda o outro a se acalmar. Abstente das conversações improfícuas, ou seja, infrutíferas, trocando em miúdos, fofocas, conversações banais, piadinhas, enfim. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. E aí eu lembro do alerta de André Luiz no livro Sinal Verde, que fala da importância de vigiarmos a língua, de calarmos quando não tivermos nada de bom para dizer, de não aumentarmos fofocas, intrigas e coisas que possam complicar o outro, mas seguramente que complicarão também o nosso lado, se nos dispomos ainda às conversações que não levam a nada. As piadinhas bobas, as risadinhas. Sorrir é ótimo, é essencial, é alegria para a alma. Mas que o nosso sorriso tenha como motivo a vivência e o bem que fizermos. Louva quem trabalha e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Então, mesmo aqueles que hoje estão na maldade, na ociosidade, um dia despertarão para Deus. E que sejamos nós, ainda que de forma tímida, ainda que de forma pequenina, aqueles que com o nosso exemplo possamos motivar os outros a mudarem e a melhorarem. E aí o capítulo 12 de Evangelho segundo o Espiritismo aqui está. A importância de amar os inimigos, de por eles orar e desejar-lhes todo o bem que pudermos. Foge ao pessimismo, guardando, embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo. Ou seja, termos a capacidade de todos os dias perceber aquilo que é positivo na nossa vivência. É claro que os problemas aí estão para serem resolvidos e não podemos ignorá-los, mas não devemos ter na nossa vida, foco excessivo nesses problemas, porque aí a tristeza e o pessimismo tomam conta de nós. E pelo veículo do pensamento, podemos fazer consórcios com irmãos que vibram na faixa do pessimismo, da angústia, e isso não será bom para nós. Portanto, momentos de tristeza vão existir, mas que nós saibamos, nesses momentos, usarmos da prece e do trabalho para realmente mudarmos as nossas disposições íntimas em favor da esperança, de ter dias melhores, de que o sofrimento não é para sempre, de que ele vem para nos ensinar, mas que um dia ele se findará. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Quantos relatos, meus irmãos, nós ouvimos de pessoas que estavam com pensamentos de suicídio, que estavam com pensamento de se deixarem morrer, de não mais fazerem nada, de desistirem da vida, e a partir do sorriso, de um bom ânimo, de alguém que lhes deu atenção, lhes deu afeto, ou seja, lhes afetou positivamente, essa pessoa mudou suas disposições. Se tornou mais alegre, abandonou os pensamentos de suicídio, passou a trabalhar mais, a trabalhar melhor, a interagir mais com as pessoas, por causa de um único gesto, um sorriso que alguém destinou a ela. Um oi, tudo bem? Como é que você está? Destinou ali alguns minutos para bater um papo. Então, o sorriso, ele pode salvar. Que nós saibamos, nessa época do final de ano, que se fala tanto em fraternidade, em bondade, claro que o Natal é todo dia, nós sabemos disso, devemos agir com caridade todos os dias, mas especialmente nessa época que nós saibamos sorrir mais, conversar mais, confiar mais e dar um pouco mais do nosso tempo para os outros. Faze o possível para ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. Ou seja, na medida do possível,
utilizarmos o tempo do outro com respeito. Se vou me atrasar, avisar gentilmente. Se eu não vou poder ir, avisar sempre, considerando que o tempo do outro é tão importante quanto o meu. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Então, a importância de sermos gratos àquilo que nos é dado todos os dias, as bênçãos que Deus nos concede diariamente. E quantas vezes não percebemos porque estamos focados em reclamar o que nos falta. Então, que nós saibamos prestar mais atenção. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. É o maior poder que há. O amor é capaz de muitas coisas, de operar verdadeiros milagres. É a partir do amor que nós crescemos e que nós fazemos com que aqueles que nos rodeiam cresçam também. É a partir do amor que as dores cessam. É a partir do amor que tudo de bom inicia na nossa vida. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Trata aqui da necessidade da reforma íntima, ou seja, das qualidades que o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar, as qualidades inerentes ao homem de bem. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem João, o jovem apóstolo, perguntou respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Será que nós temos realmente boa vontade? Ou estamos na vida, como se diz popularmente, cumprindo tabela? Só indo para o trabalho, vindo para a nossa casa, estudando, fazendo os nossos deveres em casa? Ou realmente estamos tornando a passagem aqui pela Terra algo importante, algo significativo para nós e para os outros, através da prática dessa boa vontade? Sim, porque quem tem boa vontade vai além. Quem tem boa vontade busca oportunidades de ajudar, não espera que elas caiam no colo. E aí Jesus trata da importância dessa boa vontade em usar os recursos que estão à disposição de nós a todo momento. E afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Esse livro, Jesus no Lar, o nosso, pertencia à nossa saudosa mãe, velhinho, né? Tem mais de 30 anos esse livrinho aqui. Acreditamos que hajam edições agora mais modernas e que os irmãos possam adquirir. E até, de repente, que haja a edição do Jesus no Lar online. É um livro pontuado por histórias, entre elas a que vimos hoje, denominada A Regra de Ajudar. Então, que nós estejamos obedientes à regra de ajudar. Que cada um a seu modo e onde está, nos contextos em que não por acaso esteja, no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, enfim, na nossa vida social, que nós saibamos ajudar, que nós busquemos criar oportunidades para ajudar os outros. Assim, estaremos seguramente ajudando a nós mesmos. Que Jesus esteja conosco, então, nesse final de semana, já que hoje é sexta-feira, e que possamos, ao longo dessa semana que termina, refletir e fazer um planejamento sobre como podemos ser mais úteis na semana que logo iniciará no dia de domingo. Irmãos, agradeço a atenção e o carinho de todos, o tempo em que estiveram aqui para nos escutar. Rogando a Jesus que nos abençoe a todos. Muito obrigada e que assim seja.